Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para você que está assistindo a este canal pela primeira vez, eu queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, eu sou advogado e trabalho aqui em Portugal com processos de imigração. Quando eu falo imigração, envolve todos os aspectos e todas as possibilidades de uma pessoa imigrar a Portugal, seja com visto, seja através de um casamento, seja através da nacionalidade que ele pode requerer junto aos órgãos portugueses, e uma vez deferido, ele então recebe os documentos necessários para que ele possa viajar ao Estado português. Portanto, envolve também um processo de nacionalidade com posterior imigração para o Estado português e de alguns aspectos relacionados à regularização daqueles que se encontram em território português, mas que entraram de forma irregular, de forma a que, teoricamente, vieram ao abrigo de alguma possibilidade de entrada, mas que depois, estando aqui, precisam regularizar a sua situação. Eu falo claramente aqui daqueles que vêm como turistas, quando na verdade não são turistas. São pessoas que vêm com a indicação de turismo, mas o objetivo real da sua vinda para Portugal é o quê? Residir, trabalhar, estudar, permanecer em Portugal, quando entraram à base do quê? De uma informação errada, de uma informação que foi fundamentada numa mentira. E é por isto que também o Estado português está tomando as suas atitudes com relação a estas pessoas, e inclusive as pessoas que os auxiliam a resolver ou a vir para Portugal dizendo que vem com uma finalidade quando na verdade é outra. Coisa que nós sempre repudiamos aqui no nosso canal, quando falamos que isso não é legal. O meio legal de entrar é com um visto para aqueles que pretendem residir e para quem realmente vem fazer turismo, que venha como turista. Pronto, não tem problema nenhum. Agora, vir com uma finalidade, alegando outra, isto é ilegal e está sujeito às penas que o Estado português diz agora, recentemente, faz uma semana atrás, que está buscando e investigando. Portanto, este é o nosso trabalho, este é o objetivo do nosso canal, trazer informações atualizadas para vocês. E para vocês que já são nossos assinantes, o nosso muito obrigado. Aliás, uma menção especial aqui a todos aqueles que já nos acompanham, que nós conseguimos completar o nosso número 10.000 no dia de ontem. Portanto, estamos muito satisfeitos com isso. Agradecemos a todos vocês que se inscreveram em nosso canal. Espero que continuem inscritos em nosso canal e que compartilhem os nossos vídeos, fazendo com que alcancem o maior número possível de pessoas. E assim, fazendo com que o conhecimento, a informação, chegue até as pessoas e elas não incorram em erros nos seus processos ou em falhas até mais graves quando se colocam, se sujeitam àquilo que muita gente tem feito e que, me parece, está por vias de acabar. Pois bem, muito se tem falado, inclusive nós também já falamos aqui no canal, a respeito do quê? A última novidade que nós temos, aquela informação que saiu o visto para trabalho em Portugal, para procurar trabalho em Portugal. Pois bem, é uma boa notícia, não resta a menor dúvida. Mas o que pouca gente fala é a respeito das condições às quais este tipo de visto e esse tipo de interessado está sujeito. Nós temos recebido muita consulta através do nosso Instagram, através do nosso e-mail e através aqui, inclusive, de comentários do canal, também tem alguns que já nos consultaram a respeito disto. Doutor, mas esse visto é para qualquer pessoa, então qualquer pessoa agora pode pedir um visto para ir procurar um trabalho em Portugal? Em tese, sim. Em tese, sim. Eu não estou afirmando que é para todos, porque existem condições que, evidentemente, o Estado português criou que vão separar o joio do trigo. Outra, é para qualquer nacionalidade? Sim, pode servir para qualquer nacionalidade. Mas
Doutor, aqueles que são da CPLP, como é que fica? É para qualquer um, é só para a CPLP. Vamos ver o que diz aquilo que foi aprovado pela Assembleia da República na semana passada. Vamos avaliar, vamos analisar aquilo que está já proposto e que agora vai ao senhor, excelentíssimo senhor presidente da República, para promulgação. Por quê? Porque quando isto cai nas mãos do senhor presidente da República, ele pode vetar alguma coisa, ele pode sugerir uma emenda, alguma coisa, assim como ocorreu lá na época da Lei da Nacionalidade, os senhores devem se lembrar, que os parlamentares resolveram de uma forma, foi ao senhor presidente da República para que ele promulgasse e ele disse, não concordo com isto aqui, façam a seguinte alteração, e mandou a proposta para a Assembleia. A Assembleia não aceitou e resolveu o quê? Bem, se o que nós propusemos ao senhor presidente não foi aceito, nós também não vamos aceitar o que o senhor presidente sugeriu. Portanto, eliminamos esta parte e segue a lei do jeito que está. E isto pode acontecer com esta lei. Nem tudo o que foi aprovado na Assembleia pode passar no crivo do senhor presidente. Ele pode sugerir alterações, pode vetar algumas alterações, e isto volta neste momento ao Parlamento, volta para a Assembleia da República, para quê? Para novamente ser debatido e novamente ser votado. Podendo ser acatado, como podendo ser descartado aquele item, aquele artigo, aquela sugestão que foi apresentada nesta proposta. Portanto, tenham em mente de que isto ainda não é vigente, porque falta um procedimento, e o procedimento é a promulgação do senhor presidente. Uma vez promulgado, vai para o Diário da República e é publicado. Se tiver alterações, volta para a Assembleia discute, Assembleia vota, e aí sim é que pode, então, ter sequência e aplicabilidade. Por enquanto, isto ainda não existe no mundo real. Quando eu digo mundo real, é a capacidade e a condição de isto ser aplicado. De eu entrar hoje com um pedido de visto lá no consulado do Brasil e dizer assim, eu quero um visto para procurar trabalho em Portugal. Ele ainda não pode ser solicitado. Ok? Então, guardem bem isto. Ele ainda não pode ser solicitado. Se passar da forma em que está, então é o que nós vamos ver a partir de agora aqui. Tenho aqui praticamente 100 slides com todas as alterações produzidas, mas nós vamos falar deste ponto aqui, que é aquilo que mais chama a atenção das pessoas e que é o que gera muita dúvida. Então nós vamos colocar na tela para vocês o que diz o artigo 52 da Lei de Estrangeiros e Fronteiras na sua atual proposta de alteração. Quando eu falo proposta de alteração, é aquela que já passou pela Assembleia e que agora está sendo encaminhado ao senhor presidente da República. O artigo 52, ele fala a respeito das condições gerais de concessão de vistos de residência de estada temporária e de curta duração. Nesse artigo, aqui do lado esquerdo da tela, onde está preto e com grifo em amarelo, é o que diz a lei até hoje, e é o que é aplicado ainda. No outro lado, nós temos aquilo que foi alterado. Como vai ficar se o senhor presidente concordar com isto? Se ele não concordar, lembro mais uma vez, podem ainda haver alterações. Mas digamos que ele vai aceitar. Então, o que vai acontecer? Vai mudar o número 1, letra A, B e C, vai mudar a letra G. Essa tela aqui fala isto. Como fica, então, o número 1? O número 1 diz que, sem prejuízo das condições especiais de concessão de vistos previstas em lei ou em convenção, instrumento internacional ou qualquer outro regime especial, constante dos instrumentos previstos no número 1 do artigo 5º, assim como do disposto no artigo seguinte, percebam, só são concedidos vistos de residência, de estada temporária, de curta duração ou
ou para procura de trabalho, aqui já entra esta possibilidade do novo artigo, da nova proposta, ou para procura de trabalho, a nacional de Estado terceiro, que preencha as seguintes condições. Já começamos aqui a ver quais são as condições para que alguém possa ter acesso a esse tipo de visto. Quero também lembrar ainda de que isto também deve tudo ser ainda regulamentado. Então imagina, vai ao presidente, ele aprova, volta para a Assembleia. A Assembleia tem que regulamentar isto aqui. Tem que dizer exatamente como é que o CEF, como os consulados e como a VFS vai tratar destas matérias todas. Primeira condição para que você possa, então, ser beneficiado com este visto para a procura de trabalho é, letra A, não tenha sido sujeito à medida de afastamento e, se encontre no período subsequente da interdição de entrada e de permanência em território nacional. Entenderam? Se você estava em Portugal 2019, 2020, 2018, pouco importa, mas foi sujeito a uma medida de afastamento de território nacional, você já vai ter dificuldade de conseguir este visto para procurar trabalho, porque você já esteve aqui, cometeu alguma infração e foi afastado do território nacional português. E por isto, você terá dificuldades. Então, aquela turma que veio, que fez alguma coisa errada, que voltou, que foi convidado a sair de Portugal, e isto consta do sistema do CEF, você terá dificuldades. Para não dizer que o próprio processo pode ser negado. Você pode até talvez recorrer, isso nós vamos descobrir daqui para frente, mas, basicamente e de princípio, você terá o seu visto negado, porque esta é uma das condições. Letra B, não esteja indicado para efeitos de regresso, acompanhado de uma proibição de entrada e permanência no SIS, que é o Sistema de Informação Schengen. Portanto, vale para todos os estados da União Europeia. Portanto, se você foi para a Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Itália e consta lá alguma restrição de entrada ou de permanência nestes países, quando eu falo nesse é um exemplo, porque é todos aqueles 27 que fazem parte do espaço Schengen. Qualquer um deles, lá na Holanda, vai fazer e vai ter problemas. Então, se você foi indicado para efeitos de regresso, acompanhado de uma proibição de entrada e permanência, porque muitas vezes você é afastado e recebe lá um carimbo, uma informação do seu passaporte, que você tem que ficar fora durante 5 anos, durante 10 anos. Então, se você teve isso, esqueça, meu amigo, este visto não é para você. Letra C, não esteja indicado para efeitos de recusa de entrada e de permanência nos termos do artigo 33 do Sistema Integrado de Informação do CEF ou para efeitos de regresso. Portanto, mais uma vez aqui, aparece agora já falando de CEF, propriamente dito, se você tem qualquer informação que crie restrições de permanência, que você foi afastado coercitivamente, ou seja, você teve um processo, você foi julgado, né, responsável por alguma coisa que aconteceu aqui, e você foi obrigado a deixar o território, você não terá acesso a voltar agora com esta possibilidade de um visto para procurar trabalho. A letra G também foi alterada. Ela diz que disponha de autorização parental, documento equivalente, aqui nós estamos falando de menor de idade, coisa e tal. Não é bem a questão do visto de trabalho. Portanto, eu vou pular esta parte e nós vamos para o seguinte. Para a concessão do visto de estada temporária, de visto de procura de trabalho e visto de curta duração, é ainda exigido título de transporte que assegure o seu regresso. Tá? Aqui dizia que exigido título de transporte que assegure o seu regresso. Muito bem, é ainda exigido isto. Então, tem de ter o bilhete de volta. Não adianta chegar e pensar, bem, vou chegar lá, vou arrumar um emprego, portanto eu vou comprar só o bilhete de ida e a passagem eu compro cancelada, aquelas histórias todas. Não. Você tem que apresentar um bilhete válido na hora que for solicitar o seu visto.
Então você vai apresentar o bilhete de ida a Portugal e o de volta para o seu país de destino no final do período de validade do visto. E lembre-se, o visto tem validade de 120 dias, prorrogável por mais 60. Essa é a regra que está proposta aqui. Depois, no número 6 ainda do artigo 52, diz que sempre que o requerente seja objeto de indicação para efeitos de regresso ou para efeitos de recusa de entrada e de permanência, criada por parte de um Estado associado na Convenção de Aplicação, este deve ser previamente consultado, devendo os interesses ser tidos em consideração, em conformidade com o artigo 27 do Regulamento da União Europeia 2018/1861, ou com o artigo 9º do Regulamento da União Europeia 2018/1860, ambos do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de novembro de 2018. Portanto, se consta alguma informação, o que vai acontecer? O responsável pela análise e pela eventual concessão do visto vai ter que consultar aquele Estado-membro no qual você recebeu esta pena, no qual você foi objeto de indicação para efeitos de regresso ou para efeitos de recusa de entrada e permanência, e aí o Estado português vai fazer uma avaliação. Se isto não está de acordo, se o Estado português vai permitir ou não a sua entrada. Regra geral é não permitir, porque você tem essa restrição. Mas a avaliação é do Estado. E como é que ela vai acontecer? Aí nós vamos encontrar aqui embaixo o número 9, que foi acrescentado neste artigo 52. E ele diz que a decisão de concessão de vistos de residência ou de estada temporária a cidadãos nacionais de países terceiros objeto de indicação de regresso ou para efeito de recusa de entrada e de permanência compete a quem? Ao diretor-geral dos assuntos consulares e das comunidades portuguesas. Portanto, sai da esfera do CEF, sai da esfera aqui de baixo, digamos assim, da primeira instância, e sobe o processo lá para o diretor-geral dos assuntos consulares e das comunidades portuguesas. E é ele que, ao fazer esta análise, vai então decidir se você pode ou não entrar. E isto, evidentemente, significa uma análise aprofundada, criteriosa, leva tempo, e aquilo que se prevê, quando se fala, se anuncia que o visto vai sair em 30 dias, que o visto vai sair em 60 dias, se você se enquadrar nesta situação, esqueça este prazo. Porque primeiro que você já tem um problema que tem que enfrentar. E segundo, pode ser que sim, pode ser que não. Então você vai estar em cima da corda bamba. Você não sabe o que, na realidade, o Estado, diante deste diretor-geral, vai ou não decidir sobre o seu processo. Portanto, soltar foguete, sim, mas não pode fazer muito barulho, não pode fazer muita festa. Ainda não é o momento, ainda não é a hora. E se você, evidentemente, sabe que passou por isto aqui, por impedimentos, por restrições, por não permanência no território, então você já pode anotar no seu caderninho que não é com este visto que você vai conseguir entrar em Portugal para procurar um trabalho. Perfeito? Vamos mais adiante um pouco? Aqui vem aquela questão que eu falei, que as pessoas me perguntam, pode ou não pode? Para todo mundo? Não é para todo mundo? Como é que funciona? A previsão é que funcione desta forma. Vamos lá. Quando o requerente de visto, independente da sua natureza, for nacional de um Estado em que esteja em vigor o acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da comunidade de língua portuguesa, celebrado em Luanda a 17 de julho de 2021, acordo da CPLP. Então, quando você é parte de um Estado, você é nacional de um destes Estados que faz parte da CPLP, você vai ter uma vantagem em relação aos demais. E quais são estas vantagens? Letra A. É dispensado parecer prévio do CEF. Letra B.
Os serviços competentes para emissão do visto procedem à consulta direta e imediata nas bases de dados do Sistema Integrado Schengen. Ou seja, não é mais o CEF que vai fazer, neste caso, para quem é da CPLP, não é mais o CEF que vai fazer esta análise e emitir um parecer prévio dizendo para o consulado, lá no Brasil, por exemplo, de que você pode ou não ter acesso a esse visto. É o próprio consulado que vai fazer vai ter o acesso liberado ao sistema. É o próprio consulado que vai fazer a consulta. E se o consulado verificar pendências, opa, então não, nós não vamos conceder isso aqui, nós vamos mandar isso para Portugal e o CEF e o diretor-geral lá que avaliem se este cidadão tem ou não direito a este visto. Se você está ficha limpa, se você não tem problema nenhum, certamente o seu visto pode ser então emitido, concedido, e você vai conseguir isto dentro de um prazo razoável. E na letra C diz que os serviços competentes apenas podem recusar a emissão do visto no caso de constar indicação de proibição de entrada e permanência no SIS. Ou, se aplicável, o requerente não dispuser da autorização prevista na linha G do número 1 do artigo anterior. Então nós temos que ir lá no artigo 52, porque aqui eu estou no 52A, tá, e verificar o que está escrito então lá na linha G do número 1. 2. A emissão do visto é automaticamente comunicada ao CEF para efeitos do exercício das suas competências em matéria de segurança interna. Portanto, você entrou com o pedido, seja membro da CPLP ou não. A questão da CLP é que você tem vantagens em relação aos demais, mas o visto é para todos. O visto não é exclusivo de CPLP. Se você é de um país que não é CPLP, você pode pedir, só que o seu procedimento, o seu tratamento de pedido dos seus dados, das suas informações, será diferente. É isso. Então, a emissão do visto é automaticamente comunicada ao CEF para os efeitos de exercício das suas competências em matéria de segurança interna. Claro, porque quando você chegar num aeroporto aqui em Portugal, você vai apresentar seu passaporte e o CEF já vai estar sabendo de que aquele passaporte, de que aquela pessoa é detentora de um visto. E desta forma você já está lá registrado no CEF de que você tem esse visto. Número 3, os procedimentos. O procedimento previsto no presente artigo pode ser extensível a nacionais de outros estados por via de acordo internacional. Que significa isto? Eu não entendi agora, doutor. Bom, o negócio é assim. Se você não é CPLP, você pode ter acesso a visto de trabalho? Pode. Se você é CPLP, você tem letra A, B e C que são a seu favor. São procedimentos facilitados. Se você não é, o seu trâmite de processo continua burocrático como é hoje. Agora, se o país terceiro, se o Estado terceiro, que não é parte da CPLP, procurar Portugal e quiserem fazer um acordo bilateral, dizendo que, bem, o meu país vai conceder vistos aos portugueses nestas condições, Portugal também vai aceitar as mesmas condições. Então, se houver esta negociação através da diplomacia, através das pessoas que são responsáveis por isto, evidentemente que estas condições benéficas da CPLP podem ser estendidas. Mas tudo isto com base no quê? Por via de acordo internacional. Ok? Não adianta um Estado querer. Ele pode querer, mas ele tem que encontrar o parceiro. E neste caso, Portugal é o parceiro. Então, os demais países que estão aí fora e que não têm parte da CPLP, mas querem alguma vantagem, precisam, então, procurar o Estado português e costurarem, alinhavarem as propostas para que os seus nacionais também sejam beneficiados. Vamos parar hoje por aqui. Já são lá 20 e tantos minutos de vídeo. A coisa não é fácil. É muita informação, que eu disse. Isso aqui tem praticamente 100 slides destes, onde nós fazemos a comparação entre uma situação e outra. É bastante informação. Mas, em razão das perguntas que nos vieram, eu resolvi antecipar o caso e fui direto para o 52A, onde nós temos, então, estas informações que dizem respeito à possibilidade de emissão desse visto, quem tem condições desse visto, de receber este visto, quais são as condições para quem é CPLP e para quem não é CPLP. Portanto, respondendo às perguntas, sim, o visto pode ser
requerido por qualquer pessoa que seja de qualquer nacionalidade, observando os critérios aqui propostos, que não podem ter impedimentos. E ainda tem muito mais coisa que vai tratar deste visto daqui para frente. Eu vou só dar uma dica para vocês. Se você entrar em Portugal com visto de procura de trabalho, encerrou 120 dias, você pediu uma extensão de mais 60, fechou 180 dias, e você não conseguiu uma vaga, você tem que abandonar Portugal. Com um detalhe: se você não conseguiu a vaga nesta oportunidade, você tem que ficar esperando por no mínimo 1 ano para pedir novamente o visto. Não vai voltar ao Brasil e na semana que vem, no mês que vem, juntou uma graninha, compra uma outra passagem, vou tentar de novo, doutor. Não é bem assim, não. E é por isso que eu digo, tem muita coisa nessa proposta legislativa no sentido de criar condições para colocar ordem na casa. O que é muito bom, porque isto acaba com a ilegalidade. Isto acaba com situações de tráfico de pessoas, isto acaba com imigração ilegal. E isto é muito bom. É por isso que este projeto foi muito bem pensado, foi muito bem avaliado e está muito bem costurado e ainda vem muita coisa por aí. Porque na hora em que isto for regulamentado, ainda se pode apertar mais o cinto. Vamos aguardar e vamos ver o que vem por aí. Fica ligado, se inscreve no canal, manda seu comentário aqui no Instagram, se quiser, manda sua dúvida no Instagram, tá? Ou deixa aqui nos comentários. Mas é isto o que a gente tem hoje e é isto que nós vamos nos debruçar durante vários dias daqui para diante, pontuando o que foi alterado nesta lei e que agora aguarda promulgação e, uma vez promulgada, vai aguardar a regulamentação. Para daí, então, finalmente, poder ser aplicado. Não adianta me perguntar quanto tempo vai levar isto, doutor? Quanto tempo leva para o presidente promulgar? Quanto tempo leva para que seja regulamentado? A minha bola de cristal quebrou faz muito tempo, então não tenho como adivinhar as coisas. Mesmo que conste de que esta lei deve ser regulamentada no prazo de 90 dias. Isto é o que está no papel, mas não é muitas vezes o que acontece. Aliás, normalmente não é o que acontece. Lembrem-se, a lei da nacionalidade estourou o prazo dos 90 dias, estourou bem o prazo dos 90 dias, até que o Estado português apresentasse um novo regulamento. E aqui, pela complexidade, pelo tipo de assunto que envolve esta legislação, certamente não será diferente. É óbvio que já estão trabalhando nisto, mas entre trabalhar nisto, existem algumas coisas que devem acontecer para que um não atravesse a carroça na frente dos burros, como se diz. Então é isso. Valeu, gente. Grande abraço a todos. Muito obrigado a todos que já são inscritos no canal. Continuem se inscrevendo. Nós ficamos satisfeitos quando nós vemos que mais e mais pessoas têm aderido ao nosso canal, que participam, que enviam pautas, que enviam perguntas, que enviam sugestões e que acabam divulgando. E uma das maneiras é fazendo o quê? Dando like aos vídeos, porque o algoritmo do YouTube entende que o material é bacana, que o material é interessante, e quanto mais like tiver, mais ele vai jogar isso para cima e mais pessoas terão acesso a este material. Valeu? Um grande abraço a todos, uma excelente semana e logo, logo estamos de volta falando mais sobre outros pontos e outros detalhes da proposta legislativa que alterou a lei de estrangeiros aqui em Portugal. Um grande abraço e até a próxima.